Olá, pessoal! Boas-vindas a todos os estudantes de psicologia que estão acompanhando essa nossa análise clínica de hoje. A nossa ideia é bem direta. A gente vai desconstruir o espectro do transtorno bipolar de forma bem rigorosa. Vamos sair lá da psicopatologia básica e chegar até os critérios super detalhados do DSM-V. Tudo baseado na literatura de referência, passo a passo, para deixar a nossa visão técnica bem afiada. Então, vamos direto ao ponto. Para começar a pensar com a cabeça de clínico, a gente tem que separar o que é uma mudança de humor normal, do dia a dia, daquela instabilidade clínica de verdade. Sabe aquela ideia popular de que a pessoa bipolar muda de humor da água para o vinho no mesmo dia? Pois é, o ciclo bipolar genuíno não flutua rápido assim. Os ciclos patológicos de mania e de depressão têm uma marcação muito mais consistente e levam bem mais tempo para se estruturar. E para organizar o nosso raciocínio de um jeito bem lógico, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 passos. 1. Alterações e instabilidade do humor. 2. Os polos da depressão e mania. 3. A semiologia do episódio maníaco. 4. Compreendendo a hipomania. 5. As classificações do DSM-V. E, para fechar, o desafio do diagnóstico. Número 1. Alterações e instabilidade do humor. O nosso ponto de partida é entender qual é a linha de base do paciente. Como é que o afeto se desvia clinicamente do normal. Um conceito que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é o de disforia, que o autor Paulo Dalgalarrondo define super bem. É aquela tonalidade afetiva desagradável, sabe? Amargurada mesmo. O detalhe crucial aqui é que uma depressão disfórica ou uma mania disfórica vem carregadas com um componente fortíssimo de irritação, desgosto e até agressividade. Não é só estar triste ou só eufórico. E isso puxa direto para a definição de labilidade. Mudanças rápidas no humor durante períodos curtos até podem acontecer, alternando ali entre euforia, disforia e irritabilidade. Mas atenção para a grande bandeira vermelha do diagnóstico. Na bipolaridade estruturada, essas mudanças rápidas não acontecem todas bagunçadas ao longo de um único período de 24 horas. Essa marcação de tempo faz toda a diferença na clínica. Número 2. Os polos da depressão e mania. Olhando primeiro para o polo depressivo, a gente vê aquele humor deprimido se manifestando com uma tristeza profunda e uma apatia que simplesmente paralisa a pessoa. Sabe aquele desinteresse total por coisas que antes eram super prazerosas? É exatamente isso. E o corpo sente muito, o sono e o apetite viram de cabeça para baixo, a libido despenca e o paciente fica preso naqueles sentimentos dolorosos e recorrentes de culpa excessiva e inutilidade total. Agora, num contraste brutal, a gente tem o polo da mania. Aqui, o cenário é de uma euforia absolutamente exuberante. A autoestima e a autoconfiança vão lá nas alturas. Tem uma agitação psicomotora clara, a pessoa se distrai com tudo e a necessidade de sono sofre uma redução drástica. Mas tem um lado muito perigoso. A irritabilidade cresce, existe potencial agressivo e, principalmente, o envolvimento em atitudes de altíssimo risco, que podem causar danos irreversíveis ao paciente e a quem está por perto. Número 3. Semiologia do episódio maníaco. Para entender o que realmente se passa na experiência psicológica de quem está em mania, a gente precisa definir o que é elação. A elação é basicamente aquele sentimento claríssimo de expansão e engrandecimento do próprio eu. O paciente literalmente se sente gigante, superior, potente em relação ao mundo ao redor dele. Outro achado semiológico que a gente vê na prática e que é fundamental é a logorreia. E olha, isso ilustra de forma brilhante a diferença entre alguém que é só muito falante e um paciente em mania. A loquacidade é apenas falar rápido e bastante. A logorreia é uma produção verbal extremamente acelerada e fluente, mas que carrega uma marca patológica gravíssima, a perda das concatenações lógicas. O raciocínio começa a perder o sentido. E para ancorar essa sensação subjetiva, o próprio DSM-5 usa uma descrição excelente. Ele diz que o humor é tão excessivamente alegre e anormalmente contagiante que a pessoa relata estar se sentindo no topo do mundo. É um entusiasmo ilimitado, sabe? E que frequentemente faz a pessoa sair interagindo de forma totalmente indiscriminada com estranhos. Claro que para fechar o diagnóstico, o DSM-5 impõe critérios super rígidos. O episódio maníaco exige um período persistente de pelo menos uma semana desse humor anormal e aumento de energia, na maior parte do dia. Tem que ter fuga de ideias, necessidade quase nula de dormir e aquele envolvimento em ações de consequências dolorosas, como gastos desenfreados. E o ponto vital, a perturbação precisa causar um prejuízo social ou profissional tão violento que muitas vezes a internação acaba sendo o único caminho. Número 4. Compreendendo a hipomania.
Quando a gente entra na hipomania, o critério temporal exige um número definitivo, o número 4. Requer-se um período distinto de humor anormal e persistente, elevado ou irritável, durando no mínimo 4 dias consecutivos. Só para não restar nenhuma dúvida, vamos colocar as duas lado a lado. Enquanto a mania desencadeia aqueles prejuízos severos e risco de hospitalização que a gente acabou de ver, a hipomania é consideravelmente mais leve. O paciente fica eufórico, comunicativo, mas as crises são breves e o impacto na rotina é muito menor. E um detalhe técnico de ouro: para diagnosticar a hipomania, a gente precisa garantir que esse estado não foi provocado de forma artificial pelo uso de algum medicamento antidepressivo. Número 5. Classificações clínicas do DSM-5. Juntando essas peças de montar, como ficam os espectros da bipolaridade? Bom, o tipo 1 é a montanha-russa completa. Combina a depressão unipolar franca com a euforia plena da mania, podendo até ter delírios de grandeza. O tipo 2 já é marcado por episódios de depressão maior e grave, acompanhados apenas pela hipomania. E a ciclotimia é aquela alternância de depressão num nível moderado com os episódios de hipomania. Mas tem um detalhe clínico fascinante e super perigoso sobre o tipo 1 que a literatura mostra. A euforia plena nem sempre dá as caras logo de início. Na verdade, ela pode demorar até 2 anos depois dos primeiros episódios depressivos para se manifestar de fato. Isso significa que o acompanhamento a longo prazo do paciente é absolutamente indispensável para um diagnóstico preciso. Já no caso da ciclotimia, a essência do transtorno é a sua cronicidade brutal. A linha do tempo é absurdamente rígida. São necessários sintomas oscilantes na maioria dos dias por um período inicial de exatos 2 anos. E detalhe, durante todos esses 24 meses, o intervalo completamente livre de sintomas nunca, jamais pode ser maior do que 2 meses. Número 6. O desafio do diagnóstico. Diagnosticar o transtorno bipolar tipo 2 é, sem dúvida, uma das coisas mais traiçoeiras na clínica, pelos seguintes motivos. As pessoas quase sempre buscam ajuda quando estão no fundo do poço, na esmagadora depressão maior. Elas não se queixam de hipomania. E por que fariam isso? A hipomania não costuma causar prejuízo agudo. O paciente frequentemente nem vê aquilo como uma doença, acha que está apenas tendo ótimos dias. É por isso que buscar informações adicionais com parentes e amigos próximos não é só útil, é literalmente vital. E a literatura traz um alerta importantíssimo para os futuros clínicos. A gente precisa ter um cuidado imenso para não confundir a hipomania patológica com a simples eutimia. Sabe aqueles dias normais de energia restaurada e a vontade de voltar à rotina que aparecem naturalmente depois que o paciente sai de uma depressão pesada? Pois é, isso não é hipomania. Fazer essa distinção fina depende inteiramente da capacidade técnica e da observação cuidadosa do profissional. Então, diante dessa constatação técnica de que os pacientes do espectro bipolar, principalmente do tipo 2, quase nunca percebem que estão doentes durante as fases de hipomania, fica aqui um pensamento bem provocativo para a nossa prática clínica. Como exatamente essa ausência quase total de queixas vai alterar a nossa estratégia de condução na hora da entrevista? Investigar ativamente essas fases silenciadas pelo paciente é, com certeza absoluta, o grande divisor de águas entre um tratamento assertivo e um erro diagnóstico desastroso. Esse foi o nosso panorama essencial sobre a semiologia do transtorno bipolar. Até a nossa próxima análise.